Há um momento em que tudo ao redor para. E nesse impasse surge não o medo, mas algo diferente. Um convite silencioso. Perceba esse convite dentro de si. Ele não é alto, não exige provas. Ele simplesmente existe, como o primeiro lampejo de luz no horizonte antes do amanhecer. Dentro desse convite se esconde uma grande verdade. A ignorância não retira a força, ela a dá. Este é um paradoxo que pode ser sentido como uma leve picada no peito, como o vento que lentamente rearranja as folhas nos galhos e abre novos caminhos. Se você está agora em indecisão, se a imagem do seu futuro parece vaga ou fragmentada, aceite esse estado como o começo do caminho e não como seu fim. A percepção de que você não sabe o que virá a seguir, isso não é uma falha, mas uma porta. Imagine uma floresta onde as trilhas se cruzam e você tem um mapa que foi feito antes da floresta mudar. O mapa é útil, mas já não descreve a rede viva de caminhos que surge sob seus pés. Em vez de tentar rigidamente seguir um plano desatualizado, permita-se dar um passo, sentir o solo sob seus pés, notar o aroma do musgo e ouvir para onde o vento está levando. Cada movimento desse tipo revela novas realidades que antes estavam ocultas. Não são empurrões aleatórios do destino. É a dinâmica da escolha. Suave, crescente, como raízes penetrando a terra escura em busca de umidade. Você pode sentir em si o desejo de planejar tudo, de organizar o futuro em cada mínimo detalhe, como se isso acalmasse a ansiedade. Mas, por algum motivo, a voz mais tranquila dentro de você costuma dizer o contrário. Deixe-se estar com o que vem e aprenda a viver o momento que o transforma. Essa fala interna não é um veredicto, mas um convite à exploração confiável. Imagine que você é o mar, que às vezes se agita, às vezes acaricia a costa, mas sempre é parte de um sistema enorme. A ignorância nessa imagem é a maré que traz novas criações, novas espécies de luz, novas possibilidades para que algo cresça. Confiar na maré significa permitir que o mundo traga a você o que você ainda não sabia que estava buscando. Se a fadiga dos planos te consumiu, se estratégias passadas pareciam corretas e de repente pararam de funcionar, isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal. O espaço para o novo cresce aqui e agora. Nesse simples reconhecimento, a libertação, como uma respiração profunda após um longo silêncio. E essa respiração não é um comando, faça, mas uma suave sugestão, seja. Permita-se sentir o fluxo de possibilidades que se abre quando você para de se agarrar rigidamente ao conhecido. A sensação de leveza que pode surgir não virá imediatamente como uma alegria estrondosa. Ela virá como um conhecimento silencioso de que o caminho está sob seus pés e que cada porta que você abre leva a mais um quarto de luz. A promessa deste momento não é uma garantia de ausência de dificuldades, mas uma promessa de transformação interna. O que foi consolidado como "eu devo saber" cede lugar à sutil maestria da vida. Aprender a ver o que antes era invisível e alegrar-se com pequenas descobertas. Não é uma busca por uma expansão louca ou por movimento contínuo por movimento. É um convite à presença, para ouvir sua respiração, notar seu batimento cardíaco e permitir que sua intuição suavemente sugira a direção. Quando você aceita sua ignorância, diante de você se abre não o caos, mas uma rede de ouro de possibilidades, cada fio ressoando com luz. Deixe essa sensação permanecer com você por um momento. Respire a luz. Exale a tensão. Permita-se estar nessa ignorância, como em um campo onde cada grama se inclina para o sol. Esteja aqui,
Confie no ritmo silencioso. Aqui, no início de uma nova história, é importante dizer: agora é especialmente importante aprender a aceitar o desconhecido. O mundo ao nosso redor muda tão rapidamente que as antigas garantias perdem sentido e os mapas familiares se mostram incompletos. Mas dentro dessa evidência em desintegração está escondido um convite a uma profunda transformação, não externa, mas interna. Por que exatamente agora? Porque é nos períodos de mudança que estamos na fronteira entre quem fomos e quem podemos nos tornar. E essa transição não exige decisões drásticas. Ela requer uma presença suave e um coração sensível. Imagine um lago na neblina do outono. A superfície parece lisa e compreensível, mas ao subir à margem, uma riqueza de matizes se revela. Folhagem, reflexos, contornos nebulosos das montanhas. O mesmo acontece em nossas vidas. Em momentos de incerteza, surge a oportunidade de ver o mundo em novas cores. Muitas vezes, desejamos ter certeza, pois ela promete segurança. Mas a certeza não é sempre a verdade. Muitas vezes, é apenas um hábito. Aceitar o desconhecido oferece um recurso diferente: flexibilidade. É como a habilidade de ler o vento pelo movimento da grama e ajustar a vela não por medo, mas por interesse na rota que pode se abrir. Você não está sozinho nesse sentimento. Muitos de nós carregam internamente o peso de planos, uma lista de metas, expectativas, como um velho suéter que há muito tempo apertou. Às vezes, ele é quente e confortável, mas muitas vezes atrapalha os movimentos. Permita-se tirá-lo e sentir a pele aquecida pela nova luz. Isso não é um sinal de preguiça, é um ato de honestidade. Reconhecer que o caminho pode ser diferente. É importante perceber que aceitar a ignorância não significa fraqueza ou inação. É uma escolha consciente de confiar em si mesmo e no momento. Estar próximo de si mesmo nisso significa ouvir o sussurro interno, que sabe quando abrir a palma da mão e quando mantê-la cerrada. Os contrastes aqui ajudam a entender mais profundamente. Lembre-se de como, às vezes, tentativas de controlar tudo levam a uma sensação de vazio, como se você estivesse tentando segurar água em um punho. E então, lembre-se daquele momento em que você soltou e a água flui tranquilamente entre os dedos, deixando uma sensação de frescor e pureza. Aceitar o desconhecido não é uma renúncia às intenções. É a habilidade de planejar de maneira diferente. Não cada pequeno detalhe do futuro, mas os momentos-chave, alegrias, experiências, direções. Planejar não para controle, mas para criar um espaço onde eventos possam surgir livremente. Esse pensamento nos impulsiona a uma nova prática. Viver não no piloto automático, mas na presença. O piloto automático constrói hábitos que muitas vezes preservam o conforto, mas privam a frescura. A presença, por outro lado, preenche cada dia com a pergunta: o que é importante agora? Ela convida a se aproximar das sensações, da respiração, daquela luz vibracional que mostra para onde ir. E quando você aprende a notar essa luz, descobre fios dourados de possibilidades, os caminhos que não são visíveis nos velhos mapas. Essa habilidade não é mágica, mas um trabalho sutil de sentir e confiar. Queremos propor a seguir um caminho que não quebra você e não promete vitórias fáceis. Ele oferece uma transformação interna através da prática de atenção, criatividade e leve planejamento da alegria. Aqui não há receitas claras. Há um convite para explorar, brincar e permitir-se errar com suavidade. Quando você aceita o desconhecido,
já não vê a vida como uma série de tarefas a serem resolvidas, mas como uma jornada, em que não são apenas os pontos de destino que importam, mas os passos entre eles, a música do vento e o calor das mãos. E se agora parece que o mundo é rápido demais, que decisões não podem ser tomadas sem medo, lembre-se, nesta velocidade há também um presente, a possibilidade de uma renovação urgente. Permita-se ser aquele que pode respirar através da incerteza, que pode notar pequenas descobertas e valorizá-las. Esteja próximo de si mesmo, como um velho amigo, com um sorriso suave e paciência. Confie que o desconhecido traz consigo as sementes do novo. Permita-se respirar. Esteja aqui. Quando falamos sobre oportunidades, a primeira coisa que vem ao coração é a leve expansão, como se o peito de repente lembrasse que pode respirar mais fundo. Essa sensação não é apenas um pensamento, é uma emoção sutil que pode surgir no momento em que o mundo ao redor parece demasiado ocupado e agitado. Imagine uma manhã cedo. A névoa ainda não se dissipou. A luz mal toca as copas das árvores, e o ar tem cheiro de terra úmida. Nesse cheiro há uma promessa, não alta, mas silenciosa e insistente. O caminho está aberto. Sinta essa promessa dentro de você. Ela puxa suavemente a corda do estado de espírito, despertando o interesse pelo que está escondido além do horizonte. Houve um caso que eu frequentemente lembro como um exemplo de pequena coragem. Uma mulher que conheço saía todas as manhãs para o mesmo banco no parque e desenhava o mesmo pedaço de céu. Suas pinturas eram simples: uma nuvem, um galho, a sombra de um transeunte. Mas um dia, ela decidiu mudar o ângulo e foi mais adiante, para a esquina do parque, onde nunca havia estado antes. Lá, encontrou um pequeno caminho que levava a um antigo lago, onde a água refletia uma paleta totalmente diferente de luz. Essa mudança de ângulo não exigiu esforços revolucionários, apenas um passo que mudou todo o conjunto de possibilidades diante dela. A história é simples, mas tem um núcleo. Cada momento pode abrir uma nova porta se permitirmos um pequeno ajuste na perspectiva. O que pode ajudá-lo a sentir essas portas na vida? Comece com pequenos passos. Reserve 1 minuto por dia para desacelerar e notar. Permita-se olhar para as coisas comuns de uma nova maneira. Uma xícara de chá, o caminho para o trabalho, uma conversa que você geralmente conduz mecanicamente. Note onde surge um leve brilho de interesse. Nesse brilho está escondido um indício. Planeje não tanto grandes resultados, mas pequenas descobertas. Uma caminhada em um bairro desconhecido, uma conversa com alguém com quem você não fala há tempo, a leitura de uma página de um livro que normalmente não chama sua atenção. Esses pequenos passos se somam em um caminho, por onde começa a fluir uma nova realidade. Confie em experimentos simples e comece com pequenos passos. Aqui é importante parar e refletir. Por que coisas tão simples funcionam? Porque a vida é composta de pontos de atenção sequenciais. Quando mudamos o ponto, muda a perspectiva e, junto com ela, as próprias oportunidades. O vento, que foi mal percebido no dia anterior, pode trazer o cheiro de outra estação. O caminho que você percorreu por anos pode de repente se revelar os portões para uma nova paisagem. Isso não é mágica, é a dinâmica natural da presença e da escolha. E se você aceitar isso como um fato, começará a ver que a ignorância deixa de ser um vazio. Ela se torna um receptáculo para novas oportunidades, que surgem em resposta à sua atenção. Vou sussurrar um pensamento suave. Não procure garantias. Procure momentos onde você sente um leve impulso de interesse e siga-o silenciosamente.
Isso não é uma promessa de mudanças instantâneas. É um convite a uma transformação duradoura e delicada. Permita que cada dia seja um pequeno campo de experiência, onde você coleta sementes de novas realidades. E lembre-se, os passos não precisam ser altos. Às vezes, basta virar a cabeça para o lado de onde vem o vento, e o caminho já começará a mudar. Deixe essa sensação permanecer como uma pequena chama dentro, não para queimar você, mas para iluminar o próximo passo. Dê esse passo e sinta o movimento. A alegria sabe se esconder nas coisas simples, na luz da manhã, no calor da xícara nas mãos, no riso estridente ou na contemplação silenciosa. Quando falamos sobre planejamento da alegria, não se trata de criar um passaporte de prazeres, preenchido com tarefas e prazos. É mais um convite. Aprender a criar em sua vida um espaço onde a alegria possa surgir naturalmente. Imagine que você está semeando flores. Você não pode forçar que elas floresçam no mesmo dia, mas pode preparar o solo, regá-lo e dar tempo. O planejamento da alegria é parecido com esse jardim. Você cria as condições e a vida traz as flores ao seu tempo. Certa vez, um jovem que trabalhava em um escritório e sentia uma constante vazio, decidiu reservar uma noite por semana para uma pequena alegria. Às vezes, era uma caminhada ao pôr do sol. Outras vezes, um restaurante onde ele nunca havia estado. Às vezes, uma noite tranquila com um livro e um cobertor. Depois de alguns meses, essa prática mudou sua atitude em relação aos dias de semana. O que antes parecia tédio começou a se encher de expectativa. Ele não planejou grandes mudanças. Ele planejou momentos de luz. Esta é uma história simples, mas tem uma profundidade. A alegria pode ser cultivada através da intenção e da repetição. Comece pequeno, e você verá como essas pequenas janelas abertas para a alma se acumulam em um sistema que é mais robusto do que qualquer decisão brusca. Na prática, isso se parece com isto. Escolha algumas ações simples que trazem calor, uma caminhada sem objetivo, um encontro com um amigo, anotar 3 coisas pelas quais você é grato no final do dia. Permita que esses módulos de alegria se tornem parte da sua semana, mas não os transforme em mais um item na lista de tarefas. Trate-os como um convite para si mesmo. Note como a respiração muda quando você se permite desfrutar, mesmo que haja incerteza ao seu redor. Confie que, através da repetição, um hábito saudável de sentir alegria se formará, e ela começará a aparecer mais frequentemente, como a maré trazendo conchas para a costa. Há uma sutil diferença entre planejar para controle e planejar para experiência. O controle busca previsibilidade, a experiência, abertura. Quando você planeja uma experiência, não exige da vida uma sequência exata. Você prepara uma paleta, na qual diferentes matizes são possíveis. Isso permite que você seja flexível e mantenha uma âncora interna. E se você, de repente, enfrentar um fracasso, restará apenas uma coisa: a capacidade de notar e valorizar o pequeno. Essa habilidade não compensa todas as perdas, mas proporciona estabilidade, como um âncora que não mantém o navio no lugar, mas ajuda a manter o curso na tempestade. Deixe que este pensamento passe como uma canção suave. Comece a planejar a alegria não como um projeto, mas como uma prática cuidadosa. Faça uma pequena lista do que aquece e permita que essas coisas estejam regularmente em sua vida. E lembre-se, a alegria não é uma recompensa pelo trabalho realizado. É a fonte que nutre o próprio trabalho. Dê-lhe espaço e observe como o ritmo muda. A presença não é uma moda, nem uma metáfora. É uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra.
Começa com uma coisa simples: desaceleração. Quando o mundo acelera, a respiração se torna superficial. Os pensamentos correm sem descanso e perdemos a sensação de estar no presente. Imagine um rio. Quando a água flui muito rápido, sua superfície se quebra em milhares de reflexos e é difícil ver o fundo. Mas, se o fluxo do rio desacelerar, a água se tornará mais clara e você verá pedras, musgo e o que antes estava escondido. Da mesma forma, a desaceleração traz clareza e possibilita ver escolhas. Lembro-me de uma mulher que perdeu a noção do tempo devido à constante ocupação. Seus dias eram listas de tarefas, e cada manhã ela sentia que acordava na vida de outra pessoa. Um dia, ela tentou um experimento bem simples. Todas as manhãs, antes de começar o trabalho, 3 minutos de respiração, sem telefones e sem pensamentos sobre tarefas. Nos primeiros dias isso parecia estranho. Depois, esses 3 minutos se tornaram um suporte, como uma pedra na água, na qual se pode se agarrar. Ela começou a notar que as decisões vinham de forma mais suave e o próprio trabalho, com menos resistência interna. Esta é uma ilustração de como uma pequena prática de presença pode mudar a qualidade de vida. O que pode ser feito agora mesmo? Permita-se começar com 3 minutos. Concentre-se na respiração. Sinta como o ar entra e sai. Perceba a sensação no corpo. Não tente mudar a si mesmo à força, apenas observe. Em seguida, amplie essa observação. Durante uma caminhada, preste atenção nos passos, no som deles. Durante uma conversa, ouça sem planejar a resposta. Durante a refeição, sinta o sabor sem pressa. Esses gestos simples criam o hábito de estar presente, e com o tempo eles se tornarão naturais. Note que a presença não elimina a complexidade, mas muda a relação com ela. De um ponto de resistência, elas se transformam em material para o movimento. Há mais um detalhe sutil. A presença ajuda você a ver onde exatamente deseja estar. Muitas vezes pensamos que o objetivo é um ponto no futuro, mas na verdade o objetivo é uma série de momentos que levam à sensação de plenitude. Quando você vive na presença, começa a reconhecer aqueles momentos que correspondem à sua verdade interior. Isso é semelhante a como um marinheiro sente o vento e entende para onde colocar as velas. Não exija de si mesmo respostas instantâneas. Aprenda a sentir para onde sua atenção está se inclinando e mova-se nessa direção suavemente. Deixe que isso seja seu lembrete diário. Respire, perceba, dê um pequeno passo. Na presença, o mundo se revela de outra forma, e você começa a viver não pela meta, mas pelas sutis transições entre os passos. Faça essa pequena escolha agora mesmo e sinta o movimento. Mudança é um processo que pode ser imaginado como o fluxo do tempo, fluindo através do espaço do seu mundo interior. Às vezes é suave, como a chuva que gradualmente limpa as folhas, e outras vezes é abrupto, como um furacão que altera a estrutura da floresta. Aceitar mudanças não significa passividade. Pelo contrário, é uma presença ativa nesse fluxo, onde você aprende a distinguir quais ramos cortar e quais deixar para novos brotos. É a arte de ser flexível, sem perder a si mesmo. Há uma história sobre uma árvore velha à beira da estrada. As pessoas frequentemente a consideravam inapta, porque ela não crescia de acordo com regras rígidas. Os ramos iam em direções diferentes, criando uma copa peculiar. Um dia, um vento forte derrubou parte do topo e parecia que a árvore estava quebrada. Mas passaram-se alguns anos, e o lugar onde antes estava o topo floresceu com novos ramos, que se mostraram mais resistentes
e trouxeram mais frutos. Esta é a história de como trauma e mudança podem se tornar pontos de crescimento, se aceitá-los como parte do ciclo. A aceitação dá espaço para novas formas de vida dentro de você. Os passos práticos para aceitar mudanças são simples, mas exigem suavidade. Permita-se lamentar a perda, se houver. Não suprima emoções como fraqueza. Note seu corpo, onde você mantém tensão, quais pensamentos se repetem. Comece com um pequeno ritual. Escreva 3 coisas que mudaram ao longo do dia e uma coisa pela qual você é grato. Isso ajuda a ver o movimento, em vez de ficar preso em um único quadro. Confie que em cada curva há a oportunidade de escolher uma nova direção. Às vezes isso significa deixar o antigo, outras vezes integrá-lo, mas sempre seguir em frente com respeito a si mesmo. É importante lembrar que a aceitação das mudanças não destrói o desejo de planejar e ter responsabilidade. Ela apenas oferece um tom diferente. Planeje não como uma tentativa de hipnotizar o futuro, mas como uma estrutura de apoio que deixa espaço para a espontaneidade. Quando você combina planejamento com aceitação, obtém uma combinação poderosa. Uma base para a ação e flexibilidade para a vida. É como navegação. Um mapa é necessário, mas é mais importante a habilidade de ler o clima e ouvir o mar. E nessa escuta nasce a verdadeira força motriz. Não uma produtividade externa por produtividade, mas uma aspiração interna de viver plena e conscientemente. Deixe esse pensamento permanecer como uma bússola silenciosa. Aceite mudanças com suavidade e respeito. Veja o que chega como material para o crescimento. Dê um pequeno passo e sinta a força do movimento. Imagine um vórtice. Não destrutivo, mas criativo. Ele não arrasta tudo em seu caminho. Ele coleta sementes, folhas e luz, mistura-os e cria uma nova substância, pronta para brotar. Quando você reconhece sua ignorância, involuntariamente entra em um vórtice dourado semelhante. Este é o espaço entre quem você parece ser agora e quem você pode se tornar. Aqui há tensão, mas ela está repleta não de medo, mas de potencial. Neste vórtice, você pode permitir que antigas histórias se desintegrem para dar lugar a um novo padrão. Um jovem músico que precisava escolher entre uma carreira segura e o risco da criatividade, viveu em estado de espera por muito tempo. Um dia, decidiu simplesmente começar. Em vez de grandes planos, ele compunha uma breve melodia a cada dia. Após alguns meses dessas melodias, ele começou a sentir um fluxo. E a primeira grande oportunidade de se apresentar surgiu. A história não é sobre garantias de sucesso, mas sobre como pequenas ações, realizadas em um estado de aceitação e curiosidade, se juntam em um vórtice que atrai oportunidades. É um vórtice que não exige seu controle constante. Ele pede sua presença. O que pode ser feito para entrar nesse vórtice? Comece com curiosidade e ação suave. Faça pequenos experimentos, ouça o que ressoa. Permita-se aceitar sinais de dentro. Quando algo provoca uma leve ressonância, siga isso. Não exija confirmação imediata do resultado. Confie no processo. Registre pequenos sucessos e descobertas, mesmo que pareçam insignificantes. Esses registros funcionam como um espelho, onde você verá como seu caminho se forma. Observe como, ao longo do tempo, o mapa à sua frente muda. Onde antes havia vazio, aparecem trilhas e pontes. A reflexão aqui é importante. Sempre que entrar no vórtice, pergunte a si mesmo em voz baixa: o que disso ressoa em mim? Quais medos antigos dificultam o progresso e quais pequenos passos podem amenizá-los?
Responda suavemente, sem acusações. E mais, não se esqueça da alegria neste processo. O vórtice não é apenas trabalho e crescimento. Ele também está cheio de luz, risos e encontros inesperados. Quando você vê oportunidades como um ecossistema, em vez de uma linha linear de chances, a vida se enche de riqueza de escolhas. Que esta imagem o inspire. Entre no vórtice dourado com a palma aberta e um coração leve. Faça um pequeno experimento hoje e confie no fluxo. Há uma suavidade especial nos rituais que não se transformam em uma lista de obrigações, mas se tornam portas para a sensação de si mesmo. Deixe que esses rituais ocupem um espaço no seu dia como leves faróis. Eles não obrigam, mas iluminam o caminho. Nesta sessão, sussurrarei práticas simples, mas profundas. Pequenos passos diários, um microplano para a semana e formas de acompanhar o progresso que sustentam a inspiração e preservam o sentimento do seu próprio espaço aberto. A emoção com que devemos começar é a curiosidade sem pressão. Imagine que você é novamente uma criança que nota pela primeira vez que a água tem cheiro depois da chuva. Essa curiosidade não é uma pressa pelo resultado, mas uma atenção calorosa ao que acontece agora. Deixe que isso seja seu guia, e as construções do dia começarão a mudar. Hábitos se tornarão janelas, e não paredes. Microplano para cada dia. Experimente e adapte. De manhã, 5 minutos de silêncio. Não mais do que algumas inspirações e expirações nas quais você simplesmente está presente. A posição: sentado ou em pé, sem celulares. Que isso seja uma parada curta, como um gole limpo de ar antes do começo. Momento matinal de alegria. 5-10 minutos. Isso pode ser uma bebida quente, algumas linhas de um livro, 5 minutos de caminhada pela janela. A tarefa não é a produtividade, mas a sensação, onde a leveza aparece no corpo e um sorriso no rosto. No meio do dia, 1 minuto de respiração consciente, atenção ao corpo. Pergunte-se gentilmente: para onde a respiração vai agora? Esta é uma pequena prática âncora que traz você de volta do automático. À noite, escreva 3 observações. O que fez seu coração ressoar hoje? O que pareceu difícil? Pelo que você é grato? Isso é menos do que um diário, é um breve mapa do movimento. Esses pontos não são um regulamento rígido, mas uma rede suave, onde se pode capturar momentos de consciência. Comece pequeno e aumente gradualmente. Se 3 minutos pela manhã parecerem muito pouco, permita-se 5. Mas não exija de si feitos instantâneos. Pequenos passos proporcionam uma transformação sustentável. São como uma gota que, ao longo do tempo, constrói um riacho. A história ajudará a ver o efeito. Uma mulher que se sentia perdida na rotina começou com 3 minutos de respiração e anotações noturnas. Após 1 mês, ela notou que havia menos pânico antes de tomar decisões, que a voz interior se tornara mais audível. Ela não mudou toda a sua vida em 1 dia. Deu a si mesma a oportunidade de perceber, e essa mudança gradualmente se tornou o motor de novas escolhas. Este é um exemplo de como a simplicidade pode abrir grandes portas. Como acompanhar o progresso sem pressão. Escolha um sistema simples de observação. Um bloco de notas habitual ou um aplicativo no celular servirão. Apenas para anotações, não para julgamentos. A cada semana, marque 3 coisas. O que você notou de novo? Qual pequeno passo você deu? O que inspira você para seguir adiante? Não se julgue pelo ideal, mas anote o movimento. Listas e gráficos. Aqui não precisam ser complexos. Seu objetivo é sustentar a atenção.
Para manter a inspiração, é útil criar armazéns de luz, lembretes curtos sobre o que nutre você. Isso pode ser uma playlist de 3 músicas, uma lista de 5 citações, algumas fotos de lugares onde você se sentiu vivo. Quando a motivação diminuir, abra o armazém e permita-se se reabastecer. Confie que a inspiração retorna mais rapidamente quando você não exige dele esforços heróicos, mas o convida como um velho amigo. Outra ferramenta sutil: experimentos de 3 dias. Escolha uma pequena prática, por exemplo, uma caminhada sem celular, 10 minutos desenhando à mão, uma conversa com alguém sem tema, e dedique-se a ela durante 3 dias consecutivos. Esses mini-experimentos oferecem uma rápida resposta. Se houver ressonância, continue. Se não, mude suavemente para outro experimento. Este é um modo de sentir sua própria resposta sem compromissos de longo prazo. Círculo de apoio. Às vezes é útil compartilhar um pouco com outra pessoa. Não é um relatório, mas uma troca de luz. Deixe um conhecido ou membro da família saber sobre sua mini-prática e peça apenas para ouvir, se você quiser compartilhar. O contato humano torna o caminho menos solitário e traz uma responsabilidade suave. Como integrar o planejamento da alegria? Em sua revisão semanal, deixe espaço para 2 pequenas celebrações. Isso pode ser uma hora de criatividade, um encontro com um amigo ou simplesmente uma noite com sua música favorita. Aborde isso como um convite e não como uma tarefa. Com o tempo, esses momentos se tornarão um apoio que nutre todo o restante do dia. Por fim, uma recomendação importante: esteja atento à linguagem interna. Substitua formulações exigentes por convidativas. Tente, deixe, esteja atento. Isso muda o tom das relações consigo mesmo e com o mundo. O medo cede lugar ao interesse. E se você está esperando um passo específico, lembre-se deste simples conselho. Permita-se começar pequeno. Reserve 1 minuto hoje em seu caderno para a respiração consciente. E lembre-se, não é uma corrida. Deixe os passos serem leves e alegres. Se você deseja um conselho específico, que ele seja este. Permita-se o primeiro pequeno ritual agora mesmo. 3 minutos de silêncio, uma coisa de alegria hoje e anotar 3 observações à noite. E se a voz interior ressoar, deixe que ela se torne seu guia. Por favor, permita-se dar o primeiro passo. Comece hoje. Um pouco de silêncio interior. Sinta como o coração se acalma um pouco e lembre-se, o caminho apenas está começando. Se este convite ressoa com você, inscreva-se no canal e curta, para permanecer próximo e não perder o próximo dia de inspiração. E aqui estamos, na borda tranquila, onde podemos olhar para trás e ver os fios que conectam tudo o que foi dito. Nesta última respiração, é importante reunir a sensação, não como uma prova, mas como uma oferta calorosa a si mesmo. O sentimento de incerteza, que antes parecia um vazio, agora se revela como uma tela, na qual você pode suavemente traçar as pinceladas da sua vida. Não é um plano que outros aprovarão, mas uma paleta pessoal que você carrega dentro de si. A atitude interna que cultivamos é a confiança em nós mesmos e no mundo, mas não ingênua, e sim atenta. Imagine que você está segurando uma pequena lanterna. Você não iluminará todo o caminho de uma vez, mas terá luz clara o suficiente para os próximos passos. Ao caminhar assim, você não perde seu objetivo, apenas muda a forma de viajar. Em vez de um mapa rígido, você agora tem um núcleo sensível, capaz de se orientar pelos ressoares e pelos momentos que ecoam dentro de você. Este sentimento não é uma vitória instantânea, é uma longa aliança consigo mesmo.
Há uma história que quero deixar como lembrete. Um idoso contava sobre o hábito de recolher galhos na floresta e empilhá-los cuidadosamente perto de sua casa. Para muitos, isso parecia uma trivialidade, mas para ele era uma maneira de ver o resultado de um pequeno esforço, sentir a conexão com o lugar e, de tempos em tempos, arrumar, reorganizar, permitir que os galhos se tornassem parte de outro padrão. Ele não buscava um significado grandioso, mas encontrava o ritmo da vida nesses pequenos movimentos. Assim você também. Seja um minúsculo jardineiro da sua cotidianidade. Cuide dos cantos da sua atenção, permitindo que eles floresçam. A conclusão que você pode levar consigo: a incerteza não é um inimigo, mas um material. Com ela, podemos construir, costurar, plantar e pintar. Se mudar o tom da sua fala interna, se permitir pequenas práticas e rituais leves, a vida começará a responder com uma composição acolhedora de pequenas alegrias e descobertas significativas. Isso não acontecerá instantaneamente e não precisa ser perfeito. Acontecerá gradualmente, se você estiver ao seu lado com suavidade e atenção. Deixe que agora o último pensamento não seja uma instrução, mas uma bênção. Permita-se estar em movimento, mesmo quando o mapa está turvo. Permita que os erros façam parte do padrão. Permita que a alegria chegue antes da realização do resultado. Sua verdade interna já conhece muitas respostas. Às vezes, é suficiente escutá-la e confiar um leve passo à frente. Antes de encerrar esta conversa, sinta a respiração. Como ela desacelera, como surge uma pequena confiança, não ruidosa, mas sutil. Pegue essa confiança como uma pequena pedra. Coloque no bolso e carregue quando as dúvidas aparecerem. E lembre-se de que o caminho continua. Se desejar, fique por perto. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder o próximo dia de inspiração. Que no coração permaneça uma alegria tranquila, como depois de um longo chá quente, e um leve desejo de continuar o caminho.